Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma aula de matemática para o 8º ano. Nesta aula, a intérprete Silândia e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre grandezas proporcionais. Nós vamos iniciar falando um pouco sobre o significado de grandezas. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então, duas ou mais grandezas, elas podem estar relacionadas, sendo essa relação de proporcionalidade direta, inversa ou sem nenhuma relação proporcional. Nós vamos iniciar falando aqui sobre as grandezas diretamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais são grandezas que variam na mesma proporção. E para compreendermos melhor o que são grandezas diretamente proporcionais, vamos acompanhar aqui este exemplo. Veja o preço por litro de gasolina no posto de combustíveis em que Alfredo abasteceu sua motocicleta. Quanto Alfredo pagou por 4 litros de gasolina? Nós podemos identificar aqui as grandezas como sendo o preço por litro e a quantidade de gasolina que será abastecida. Então, nós vamos organizar essas informações numa tabela. Percebam nas informações contidas nesta tabela que, se dobrarmos a quantidade de gasolinas em litros, o valor a ser pago também dobrará. E também, se reduzirmos pela metade a quantidade de gasolina, o valor a ser pago, ele também será reduzido pela metade. Então, quando isso acontece, nós dizemos que as grandezas variam na mesma proporção. Então, elas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui eu posso dizer que 1 está para 4, assim como 5 está para x. Nós vamos chamar aqui de x a quantidade a ser paga, tá? O valor a ser pago por 4 litros de gasolina. Então, nós temos aqui uma proporção. Então, para resolvermos esta situação, nós vamos aplicar aqui a propriedade fundamental da proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, nós vamos multiplicar aqui cruzado, tá? Nós vamos fazer aqui 1 vezes x, ó. 1 vezes x igual a 4 vezes 5. 4 vezes 5. 1 vezes x, x. 4 vezes 5, 20. Então, o valor a ser pago por 4 litros de combustível é de R$20. Agora, falaremos um pouco sobre as grandezas inversamente proporcionais. Então, duas grandezas são ditas grandezas inversamente proporcionais quando elas variam na proporção inversa. Então, para compreendermos isso melhor, vamos acompanhar esta situação. Para pintar as paredes da escola, 2 pintores precisam de 12 dias de trabalho. Em quantos dias 6 pintores, no mesmo ritmo de trabalho, fazem a pintura das paredes dessa escola? Então, nós vamos identificar aqui as grandezas. Então, as grandezas são número de pintores e dias de trabalho. Então, nós vamos organizar essas informações numa tabela. Observando aqui as informações contidas nesta tabela, nós podemos perceber que a quantidade de pintores passou de 2 para 6, ou seja, há um aumento aqui
da quantidade de pintores em 3 vezes a quantidade inicial. Se eles mantiverem o mesmo ritmo de trabalho, então a quantidade de dias ela será reduzida e será reduzida à terça parte. Percebam que se dobrarmos a quantidade de pintores, a quantidade de dias será reduzida pela metade. Ou se reduzirmos a quantidade de pintores pela metade, a quantidade de dias será duplicada, será dobrada. Então, essas grandezas, elas variam numa proporção inversa. Isso quer dizer que elas são grandezas inversamente proporcionais. Nós vamos chamar aqui a quantidade de dias de x. Tá? Então, nós podemos organizar aqui essas informações da seguinte forma. 2 está para 6, assim como x está para 12. Olha, de forma inversa aqui, tá? De forma inversa. Então, nós temos aqui uma proporção e para resolvermos, vamos multiplicar aqui cruzado. 6 vezes x, 6x. 2 vezes 12, 24. Pronto, nós vamos agora dividir 24 por 6. X é igual a 4. Então, a quantidade de dias que 6 pintores farão o mesmo serviço, né, mantendo o mesmo ritmo de trabalho, serão de 4 dias. Há também as grandezas que não são proporcionais. Então, nem sempre duas grandezas elas serão proporcionais. Exemplos disso são a medida da altura de uma pessoa, que não é proporcional à sua idade, e também a relação peso-altura, ou seja, uma não depende da outra. Vamos agora praticar um pouco daquilo que aprendemos nesta videoaula. Uma doceira fez 300 docinhos em 90 minutos. Se ela dispuser de apenas 27 minutos, quantos docinhos conseguirá fazer? Então, diante de um problema, diante desta situação, nós vamos identificar aqui quais são as grandezas. Percebam que aqui eu tenho como grandeza o número de docinhos e o tempo que está aqui escrito em minutos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o número de docinhos, tá? O número de docinhos e a outra grandeza, que será o tempo, que será dado aqui em minutos. O número de docinhos iniciais foi de 300 docinhos. Essa doceira faz 300 docinhos em 90 minutos. Então, em 27 minutos, ó, vou colocar aqui a informação, 27 minutos, ela conseguirá fazer quantos docinhos? Então, vou colocar aqui uma letra para indicar o valor desconhecido. Agora, nós vamos analisar essas grandezas. Percebam aqui que o tempo ele foi reduzido. Então, o número de docinhos também será reduzido. Vejam, ela trabalhando na mesma proporção, se o tempo for reduzido pela metade, então o número de docinhos também será reduzido pela metade. Ou se o tempo for dobrado, o número de docinhos ele também será dobrado. Então, essas grandezas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais.
Se as grandezas são diretamente proporcionais, então nós podemos dizer que 300 está para x, assim como 90 está para 27. Vamos multiplicar aqui cruzado. 90 vezes x, 90x. Tá? É bom sempre iniciar multiplicando para o lado que possui a letra, tá? 90 vezes x, 90x. Agora, 300 vezes 27. Nós vamos multiplicar aqui, ó, 3 vezes 27, 81. E adicionar aqui os zeros. Agora, nós vamos dividir 8.100 por 90. Então, nós vamos ter aqui 8.100 dividido por 90. Então, nós temos aqui x igual a 8.100 dividido por 90, que é igual a 90. Então, a quantidade de docinhos que ela conseguirá fazer se tiver apenas 27 minutos será de 90 docinhos. Para encher um tanque, uma torneira leva 9 horas. Quantas horas são necessárias para encher esse tanque com 3 torneiras de mesma medida de vazão? Então, vamos iniciar aqui identificando as grandezas. Então, nós temos aqui o número de torneiras e o tempo, que está descrito aqui em horas. Então, nós vamos organizar aqui essas informações. O número de torneiras, e o tempo, que foi dado aqui em horas. Então, uma torneira leva 9 horas para encher um tanque. Quantas horas, nós vamos colocar aqui, representar pela letra X, quantas horas são necessárias para encher esse tanque com 3 torneiras de mesma medida de vazão, com 3 torneiras. O número de torneiras aumentou, tá? E o tempo aqui diminuiu. Lembrando que o número de torneiras, ele aumenta e o tempo, ele diminui, né, na mesma proporção. Então, essas grandezas são chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Tá? Então, se elas são grandezas inversamente proporcionais, nós podemos escrevê-las da seguinte forma. 1 está para 3, assim como x está para 9. Percebam aqui, ó, de maneira inversa, tá? Então, nós vamos multiplicar aqui de forma cruzada. 3 vezes x, 3x, e 1 vezes 9, 9. 3 dividirá aqui 9. X será igual a 3. Então, nós podemos dizer que a quantidade de horas necessárias para encher esse tanque com 3 torneiras será agora de apenas 3 horas. E finalizamos a nossa aula por aqui. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.